Depois a gente vai lá pro nosso recadinho, né? Quais outras cartinhas? Qual a energia, né? Que essa pessoa que te enxerga, como que ela tá te vendo? Eita, 8 de copas. Abandonou o navio. Nossa, rainha de espadas. Que foi isso aqui? 9 de ouro. Gente, eu não sei o que essa pessoa fez, não. A gente vai ver aqui se vai sair. Mas eu amei. Amei. Com certeza fez alguma besteira, né? 8 de copas. Rainha de espadas. Tá brilhando muito, peraí. 8 de copas. Rainha de espadas. E o 9 de ouros. Meus amores, o 8 de copas é o que eu sempre digo, é virar as costas para algo que estava desgastando, para algo que estava te fazendo mal. É isso que me fala. Rainha de espadas é estar no trono da frieza, tipo a Frozen, bem fria, silenciada. E assim, se chegar perto, vai escutar tudo que tem que escutar. E o 9 de ouros traz aqui você muito confiante. Você muito confiante, você muito no amor próprio, você muito plena, você muito feliz, muito realizada. É assim que essa energia, que essa pessoa tá te vendo. Você tá assim? Se você tá assim, parabéns. Parabéns, porque com certeza deve estar mexendo com a cabeça dessa pessoa. Aqui você tá naquela coisa, eu não preciso de ninguém pra fazer comigo, brincadeira, não. Você não precisa de ninguém, você é como sua autossuficiente. E o 8 de copas buscando uma nova direção, se desligando de um desgaste, entende? É isso que me fala, deixando pra lá, se distanciando. De repente pra alguém que, mesmo estando junto, você se sente sozinho, né? Porque aqui fala disso. E essa rainha de espadas aqui me fala que muito, que pode até ter sentimento, porque pode ter dado as costas tendo sentimentos. Mas aqui me fala, tem sentimentos, mas hoje você luta, reluta contra esse sentimento. Você ama, mas tem um ressentimento. Então você acaba agindo friamente. E essa pessoa que tá temendo aí, tem um temor em relação a você. Sabe por quê? Porque a energia que me vem aqui, que vocês são pessoas que são francas, são diretas, entende? E experientes. É isso que me fala aqui. É isso que tá me falando. E tá se mostrando aqui a pessoa bem pra frente. Ai, vamos lá, vamos ver mais o que. Misericórdia, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A pessoa que tá ali cuidando de si própria. Encontrou o amor próprio, entende? E vou falar uma coisa pra vocês aqui. Às vezes, né? A gente fala assim, por que eu tô passando por isso? Porque tem um ressentimento aqui, tem uma coisa dolorosa de ter virado as costas, querendo ficar. Então, às vezes, a gente fala assim, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas, às vezes, sabe, o universo, a espiritualidade, ela vem, quebra o coração da gente, mas sabe pra quê? Pra gente se abrir aqui, ó, pro amor próprio. E muitos de vocês encontraram a felicidade na companhia de vocês, tomando um bom vinho, saindo, lendo um livro, ou não fazendo meleca nenhuma, não tendo obrigação nenhuma, se reencontrando, reconstruindo, fazendo coisas, colocando em prática projetos que vocês possam ter deixado para trás. Então, assim, se reconstruindo mesmo, reconhecendo
sabe? O equilíbrio, experimentando coisas novas. É isso que me diz aqui. É como se você estivesse vivendo hoje um momento presente e deixando muito desgaste, um desgaste muito grande para trás. É isso que me fala aqui. E se conectando com você e se mostrando, sim, realmente uma pessoa que tá de bem com a vida. Que o 8 de copas me fala muito de uma renovação, de dias mais felizes, em meio ao fracasso. É isso que me diz. E essa rainha de espadas me fala que você tem agido friamente com essa pessoa. Friamente. Entende? Aqui, você é uma pessoa correta, justa. E essa pessoa tá te achando muito racional. Porque tem um medo aqui de você falar umas verdades na cara, sabe? E outra, tem um receio aqui de como você vai receber. Como você vai receber. Como você vai receber ela. Entende? É isso que me fala. Essa pessoa, ela vem falando de você pra alguém. Vem falando aqui da sua mudança pra alguém. Isso aqui também fala, porque o 9 de ouros traz aqui que é como se você tivesse uma jornada diferente, buscando aí a prosperidade, sabe? É como se você tivesse tendo depois de um processo doloroso, tendo uma recompensa. Você está se reerguendo e você mudou e aumentou muito sua autoestima. É isso que me fala aqui. Mas vamos lá, porque a Bia fala muito. Amei aquilo ali. E poderia falar um monte de coisas ali com aquelas cartas ali. Muito bacana. Adorei. Parabéns. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Muito parabéns para vocês. 9 de ouros é aquela vontade de viver, sabe? Aqui não tem a águia, mas geralmente aqui tem o gato, né? Mas geralmente é uma águia. E a águia é aquela visão, é aquela força, sabe? É aquela ligação pro divino. E hoje, pode você não acreditar, mas a sua independência, para quem sabe que é, você está sendo o centro da atenção dessa pessoa. Então aqui, eu vou te falar, você está com outros objetivos de vida. E você está focando em outras coisas na sua vida. É como se você quisesse estar bem financeiramente, você estivesse se estruturando na vida, se priorizando, buscando a sua independência, cultivando o que faz bem para você. Entende? Outras prioridades. Você preocupada com você, com seu bem-estar. E essa pessoa tá vendo isso. Você buscando cuidar mais de si. Entende? Você tá mais na sua. Focando nos seus projetos. Ai, ai, você soltou a mão dessa pessoa e focou em você, no seu progresso. Mas vamos ver aqui o que foi, o que houve, o que é. 3 de copas, 10 de espadas, 8 de ouros, sacerdotisa, 9 de copas. Entendi. Mas amor, esteve aqui, assim, foi um fim desgastante e doloroso, né? A gente tem um 10 de espada dali, tem o sofrimento. Como eu tinha falado lá, de repente você ter dado as costas para esse sentimento, pulou você aceitar. O imperador, ter dado as costas para esse sentimento que de repente você estava num relacionamento onde você se sentia sozinha. Pode não ser para todo mundo, mas onde você já fazia muitas coisas, desculpa gente, a tosse, já fazia muitas coisas sozinha. E é como se você
tivesse que priorizar a si mesmo e teve que escutar a sua intuição, sabe? Se conectar com você como se você tivesse se perdido de você, né? Por mais que todas as copas aqui estejam em pé, é como se faltasse algo em você, faltou algo dentro desse relacionamento. Que veio aqui o sofrimento, porque fala disso aqui. E aqui pode ser uma pessoa que saía, né? Saía, se divertia, não compartilhava muito as coisas com vocês. Pode ter essa energia aqui para algumas pessoas, leva mais importância para amigos, para outras situações, e não te incluía, né? E quando a pessoa não inclui a gente, quando a gente não é prioridade da pessoa, não a pessoa parar a vida, né? Mas não é prioridade, a gente se sente muito mal com isso, né? Então aqui, eu vou falar uma coisa pra você. É que existiu alguma coisa que dificultou o relacionamento de dar seguimento, né? E me fala, aqui me traz também má energia, meus amores, dessa pessoa falando de você com alguém. Tem uma energia aqui um pouquinho de fofoca, de leve trás, pode estar levando coisas suas pra essa pessoa. Mas isso não é pra você se abater, não. Isso aqui é pra te engrandecer, entende? Te engrandecer pra essa pessoa ver, né? O que ela perdeu, né? Ela quis aproveitar o momento dela só com ela, né? Sair com os amigos, se divertir, triangular por aí, né? Mas hoje eu vou te dizer, essa pessoa tá te enxergando de um outro prisma, de uma outra maneira. Porque o 10 de espadas fala aqui, ó, de não ter aproveitado a oportunidade, entende? E aqui tem, assim, foi uma mudança difícil para você, mas que está sendo muito bom para sua saúde, para sua saúde mental, entende? Por mais que você tenha passado por provações, né? Mas eu vou te dizer, essa pessoa hoje ela sente um aperto no peito, porque tudo que ela fez foi errado. Então tem uma angústia aqui, sabe? E agora essa pessoa quer mudar. Você quis acabar com o sofrimento. Assim, não remou contra a maré. Você cansou de remar contra a maré. Você remou para outro lado. Então, eu vejo que tem uma chateação da sua parte e você está reclusa, né? Aqui eu sinto que, na grande maioria, deixou muitas coisas construídas para trás e estão renascendo de novo. E essa pessoa tá vendo isso. Porque teve um caos aqui dentro desse relacionamento. E eu vou falar uma coisa que a grande maioria que nem quer mais de volta, só veio aqui pra saber. Porque tem um sentimento, tem aquela coisa de ter vivido ali com essa pessoa, mas, cara, como se vocês estivessem num momento tão bom da vida de vocês, uma coisa tão plena, que vocês não querem voltar, não. Só que assim, deixou muitas coisas construídas pra trás. Só que aqui, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Muitos de vocês mudaram pra longe até dessa pessoa, né? E alguns têm sentimento, mas vivem esse sentimento em silêncio. E eu vou te dizer, hoje essa pessoa aqui, ela não sabe o que esperar, entende? O que esperar de você. Ela não tá tomando nenhuma atitude, ela só tá te observando. E eu vou falar mais. Sacerdotisa é onde a pessoa não se sente preenchida. Do lado dos 9 de copas que falta uma copa, essa pessoa não se sente preenchida. E é como se você tivesse que ter enxergado além. Eu sinto uma energia muito de ter que se levantar aqui. Entende? E vocês acabaram com a cegueira emocional, né? Vocês foram fortes, muito fortes o tempo todo, só que vocês se cansaram, se deram conta que vocês não têm que levantar
E ser forte o tempo todo e levar essa pessoa nas costas. O imperador me traz essa pessoa sendo uma pessoa complicada de lidar, né? Complicada. Uma pessoa que, eu vou te dizer, se arriscou ser infeliz. Se arriscou ser infeliz. Amiga, por que você tá falando que é infeliz? Olha aqui, meus amores. 10 de espadas. Se arriscou ser infeliz. Por pura curtição para alguns. Outros por ter vários contatinhos. Entende? As coisas ser do jeito dela. Né? Porque pessoas severas, pessoas rígidas. Entende? E aqui essa pessoa alimenta muitos conflitos em vez de proteger, né? Então, assim, tinha aqui um porto seguro, mas quando você deu as costas e você mudou aqui o seu comportamento, essa pessoa está enxergando você de outra maneira. E uma maneira que eu vou falar para vocês, que ela não esperava, não. Não esperava. Porque ó, o 9 de copas, ele traz a satisfação como 9 de ouros. A satisfação, a busca pela satisfação. Hoje você traz isso aqui de energia, mas quem fez isso e muitas vezes deixou você sozinha, sozinho, pela busca por satisfação de prazeres momentâneos, né? Hoje, essa pessoa fica tentando buscar coisas para suprir o vazio que ela sente, né? Porque a vontade é de estar aqui, ó, com você, né? Onde os desejos, os planos se realizavam, entende? É isso que me diz. A pessoa não sabia da satisfação que tinha quando estava com você, né? Há uma pessoa que hoje vê que você está reorganizando aí as suas emoções e hoje ela compreendendo aquilo que ela sente. Ai, ai, ai. É bem complicado, este ser humano é complicado, né? Virou vai aceitar. Cartinha da estrela. Saudade, né? De alguém distante hoje. De alguém que fazia diferença. Calduas, quando voltar. Se tiver que vir, vai voltar. Opa, ó. Saudade confusa. 7 de copas. Essa pessoa se entregou a desejos momentâneos, meus amores. Esquecendo tudo que foi construído. Fazendo com que vocês dessem as costas para um sentimento tão coisa, e hoje essa pessoa traz essa sabedoria que ela não teve. Ó, 8 de paus. Teve uma mudança sua de comportamento aqui. Cavaleiro de copas. Nossa. Espadinha de paus. 10 de paus. Cavaleiro de rei de copas. A torre. Perdeu o playboy. Perdeu aqui. Eu vou falar. Muitos de vocês não querem mais, não. Só veio aqui para saber se o indivíduo ou a indivídua, sei lá se tem essa palavra, o que tá sentindo, né? Mas isso pode me contar aí. Porque é isso que as cartas estão me falando. Gente, essa pessoa tá rei de paus, a força, 9 de paus, tadinho de copas, é um franguinho, uma franguinha mesmo, né? Arrependimento daquilo que não falta. Meus amores, vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Tomara que dê pra vocês olharem todas as cartinhas. Olha só o que a gente tem aqui.
A gente tem aqui uma pessoa que achava que tinha um rei na barriga. Não tinha rei na barriga nenhum. Hoje uma pessoa que a cartinha da estrela me traz muito aquela coisa de sonhar e de querer estar com aquilo que perdeu, que era justamente o que precisava na vida. Você entregar as coisas de momento, entende? Para se dar o prazer do momento. Aquelas coisas temporárias. E eu vou te dizer, hoje essa pessoa traz uma solidão aqui muito grande. E assim, a alegria, não tem. Não tem. Não, aqui me fala de uma pessoa que hoje ela tem noção do que ela perdeu, porque olha que a gente tem 7 de copas aqui, trazendo aqui hoje a imaginação dessa pessoa, a dificuldade que ela está tendo de superar essa situação e muito confusa, entende? Não sabe o que fazer, fantasia as coisas com você. E hoje passa 1000 coisas pela cabeça dessa pessoa, porque a gente tem o 8 de paus, que fala pra gente daquela pessoa que ela gostaria muito de entrar em contato com você. E ela idealiza isso, só que ela foi uma pessoa intransigente. Entende? Ela não movimentou a situação. E vem uma necessidade aqui de falar com você, de querer ter as palavras certas, porque sente falta da integração. Tá faltando, tem uma insatisfação, tá faltando a copa preferida que ela tinha nas mãos e deixou sair por aí, perdeu, entendeu? Aqui uma pessoa que queria que você desse as caras, olha isso. Você vai vendo. Então aqui, eu vou te falar, traz uma coisa de uma pessoa que tá com um turbilhão de sentimentos. E assim, só que você mudou muito rápido. E essa pessoa não esperava isso. Entende? Você mudou muito rápido. Você renasceu, meus amores. Olha o julgamento aqui. Você renasceu das cinzas. Tem gente aqui que tá mudando físico, tá mudando aparência, tá mudando de carro, tá mudando tudo. Mudando tudo. E essa pessoa tá batendo aqui o desespero, porque olha aqui, ó, de não ter valorizado. E olha o infinito. Tá vendo? De não ter valorizado. Os 2 de ouros fala de não ter tido troca. De ter tido até aqui no início que vocês se separaram, essa pessoa querendo competir com você. Mas eu vejo que você se desgastou tanto que você cansou. Entende? Não aguentou mais esperar. E essa pessoa aqui achou que, né, que o seu comportamento ia mudar, mas que não ia, que assim, tipo, que como você tá agora não ia ser pra sempre. Só que não tá. Ela não tá vendo uma movimentação da sua parte com ela. Então isso traz muitas dúvidas na mente dela, traz muita confusão, entende? Aqui eu vou te dizer, essa pessoa ficou entre o ego e o sentimento, né? Você e uma outra pessoa. Só que você decidiu por você. Eu sinto isso aqui. Outra coisa aqui, ó, que vem o peso da responsabilidade que essa pessoa carrega com esse 10 de paus aqui. E vou falar pra vocês, essa pessoa, ela sabe aqui que você tá reequilibrando a sua vida. E que voltar a ser como era antes aqui não vai rolar. Então veio pensamentos sobrecarregados, um peso de uma culpa, tipo, por que que eu fiz isso? Por que que eu agi assim? Por que que eu não fiz o que eu deveria ter feito? Né? E você se mandou
por ter carregado essa relação nas costas. E agora, o caminho dessa pessoa aqui, ó, se tornou árduo, se tornou pesado. Entende? Quanta sobrecarga de expectativas você carregou aqui, né? E hoje, a sua energia para essa pessoa é uma energia travada. Hoje, você não permite mostrar, mesmo que você ainda sinta, você não permite mostrar o que sente. E é tipo, não é todo mundo. É tipo, não vem, não insista, porque eu não quero mais andar em círculos, em situações que é instável, e fica em posições desconfortáveis, e vive em mentiras, em traições. Então aqui eu sinto que vocês soltaram e deixaram fluir, porque o fardo estava pesado, né? E essa pessoa sente a sua mudança no ar. Um período diferente, um período de sorte, um período completamente diferente, que ela não podia imaginar isso, entende? É como se você estivesse mais confortável, mais segura. É isso que me fala. Depois de ter quebrado aqui, essa pessoa ter quebrado a sua expectativa, ter te machucado por vossas promessas, de não ter te ofertado o que tinha de melhor, enquanto você ofertou o que tinha de melhor, né? Hoje é uma pessoa que traz aqui querer se movimentar para expressar o que sente, mas o medo e o temor que tem em relação a você é muito grande, entende? É isso que me fala aqui, muito grande. E outra, esse cavaleiro de copas, do lado dessa torre aqui, ó, sabe o que me traz? Uma pessoa que foi fria, foi distante, foi egocêntrica, foi materialista, foi querer viver de ostentação, né? Venerou coisas que não eram importantes, né? E agora? E agora? Se deu conta que gosta de você? Que tem muito sentimento por você? Como é que se reconstrói tijolinho por tijolinho com você? Porque essa pessoa tá vendo você reconstruir cada tijolinho da sua vida. Ó, aqui ó, tá vendo essa luneta? Acho que é luneta ou nada. Aqui ó, vendo você reconstruir. Deixa eu ver se foca. Tijolinho por tijolinho. Onde que ela tava quando aconteceu isso aqui? Ó, deixa aqui pra vocês olharem. Onde que ela tava? Quantas vezes você tentou, né? Abrir a mente dessa pessoa. Quantas vezes você ficou carente de afeto e essa pessoa não te deu? Então você começou a reavaliar as coisas por outro ponto de vista. Porque teve desgosto. Essa pessoa te esgotou, te deixou, assim, numa fragilidade muito grande. E eu vejo aqui que foi uma pessoa prepotente. E a prepotência dela que afastou você dela. Então eu vejo uma situação aqui de você se reestruturar e de você se libertar de uma desordem, de um estresse, de falha dessa pessoa, né? O colapso, o medo aqui, as coisas, a sensação de ter fracassado. Quantas vezes você passou por isso aqui? E aqui, ó, o julgamento. Falando que você mudou toda essa história. É isso que me traz aqui. O julgamento fala que você tolerou muito, que você compreendeu muito, que você cobrou, mas você cobrou porque você não estava aguentando mais. Entende? E eu vou te dizer, aqui você chegou ao entendimento. Teve interferência? Teve. Mas essa pessoa gostou, sabe? Essa pessoa faltou com respeito. Aqui é você. E hoje, os atos e as escolhas dela traz remorso. Então aqui é uma pessoa que está aprendendo as lições, né?
não se perdoa pelo erro cometido. Mas sabe por quê? A coisa do ego. O ego, porque ela pensou que de repente você ia ficar na fossa. Desculpa falar assim, mas você não ficou. Você não ficou. Você jogou fora aquilo que não te acrescentava mais, né? E tirou assim como um aprendizado muito grande. Claro, veja assim, vocês renascendo mesmo. Renascendo. É isso que me fala aqui. Com uma força, uma beleza. Tem uma coisa de beleza aqui. Tem uma coisa assim, dessa pessoa hoje tá te desejando tanto. Que ela assim, que ela não tá nem acreditando. Tem um desejo que arde aqui. É como se essa pessoa tivesse ido buscar o prazer do lado de fora, tinha o prazer do lado dela. Entende? E hoje ela traz isso como verdade. Ela descobriu isso. Ela está tendo esse esclarecimento. E você aí, ó, triunfando, brilhando no seu caminho. Eu amei isso aqui. Brilhando. Porque essa cartinha da força fala de você tá dominando a situação. E com esse rei de paus aqui, então, é mais forte ainda. Você tá dominando e essa pessoa tá tendo a queda que ela merece. Ah, também está desejando mal? Não, não tô não. Tô não. Se você pulou uma parte do vídeo, volta e escuta se não foi isso que essa pessoa fez com você. E agora você está aqui, ó, numa nova vida, olhando tudo à sua volta, todo o comportamento que essa pessoa teve com você, e querendo algo novo. E fala da libertação do passado, vida nova, possibilidade de mudança, você está mudando. Você, assim, concluindo coisas que você não concluía, iluminando os seus pensamentos. Aqui me fala de alguém ressurgindo, então, ressurgindo das cinzas. E aqui me diz que é como se a sua energia estivesse mais forte dentro dessa pessoa que se sente fracassada. Olha aqui, ó. O 5 de copas. Sabe o que é isso aqui? É o remorso. Remorso, meus amores. Ó, a pessoa chora pelo leite derramado. É isso que fala aqui. Chorando pelo leite derramado. Mas quem não valoriza o que tem, depois descobre que perdeu exatamente aquilo que queria, não é isso? Aqui, ó, você foi decepcionado, mas eu vou te dizer, você saiu do estado de ficar aí se lamentando, né? E começou a trazer resultados para sua vida. E hoje essa pessoa traz frustração na vida dela. É isso que me fala, porque o Pajem de Copas, ele vem aqui falar para mim que na cabeça dessa pessoa que passa um monte de coisas, e tem um 9 de paus aqui, que essa pessoa tá com medo, é que o maior temor dela é a chegada de um novo amor aí na sua vida. Aonde você se sinta confiança, aonde você possa ser você, entende? Então, você está vivendo, sim, dias mais felizes. Aqui fala disso. Uma produtividade muito grande, né? Aqui você desperta força e o rei de paus. Você desperta muito desejo, não só nessa pessoa, mas em outras pessoas. As cartas estão falando isso aqui. Que você desperta desejo, não só nela, só que você está se libertando, se livrando de um acúmulo, né, de experiência, assim, que foi difícil, que afetou sua mente, seu físico. Então, assim, você está se levantando para superar tudo isso. Tá difícil. Mas é como se você estivesse cansado
e tirar do time de campo. É isso que não falo. Não vai aceitar pouco mais de ninguém. Não vai. Não quero, não vou aceitar pouco de ninguém. Eu mereço mais, eu quero mais. É isso que me traz aqui. E isso tá pesando nessa pessoa que tá se cagando, se borrando de medo. Que é um arrependimento do caramba de você encontrar no meio dessa sua mudança, dessa sua trajetória, outra pessoa. Porque não é essa pessoa aqui, um monte de vocês não querem. E a energia aqui é realmente de um novo amor na sua vida, de você reconstruir e uma mudança muito rápida. E eu vou te dizer, você já tem aqui, ó, algumas pessoas já têm dentro do coração, já teve a intuição, a visão e já sabem, já tá se permitindo chegar a quem é. É isso que fala aqui. Se permitindo chegar, a pessoa chegar, entende? Pra ter um relacionamento de igual, que tenha troca. Não ficar se virando com o que essa pessoa dava. Entende? Uma pessoa que quantas vezes falou gracinha, quantas vezes ofendeu. Quantas vezes quis fazer você entender que liberdade é tudo. Peraí, liberdade com respeito, sim. E quantas vezes você tenta se encaixar atrasando sua vida, até que veio essa mudança. É isso que eu vejo aqui. E essa pessoa chorando. A chorar mesmo. Tem que chorar mesmo. Olha o 10 de espadas aqui, ó. Tá no desespero, porque você tá renascendo. Você rompeu, você desconectou. Entende? Desconectou. E você renunciou aqui por escolha. Porque com certeza pode ter passado muita vergonha, muita humilhação, né? E quantas vezes essa pessoa ainda que se fez de vítima para você. Não é verdade? Porque aqui, ó, o 5 de copas me fala também de vitimismo, né? E tem uma privação aqui. O desespero dessa pessoa pela perda é enorme. O remorso é enorme. O arrependimento é enorme. Mas a pessoa ainda se vitimiza. Você ainda, essa pessoa ainda te culpa. Eu não sei. Não é pra todo mundo, mas eu, não sei se foi traída que eu vejo muito vocês se sentindo sozinhos na companhia. Mas pode ser que para alguns tem aqui a questão de traição, né? Porque a sacerdotisa traz um pouquinho de coisas ocultas, né? Que foram, que foram reveladas, né? A sacerdotisa traz isso, né? E aqui me fala que você hoje não confia mais. Hoje você está uma pessoa mais silenciada, ela está demonstrando teu sentimento, né? E que coisas foram reveladas aqui. Então tem uma coisa de reprimir as emoções, por mais profundas que elas sejam, né? Teve uma situação aqui de falsidade, de segredos, pode ter tido amante para algumas pessoas. Mas assim é mais mesmo aquela coisa da solidão estando acompanhada. É o que me traz forte aqui, né? E você teve uma coragem danada para seguir em frente. Você buscou a força que você não tinha, que você achou que você não tinha, né? Lá dentro. E foi. E hoje você está uma pessoa mais segura. E hoje você reconhece a capacidade que você tem de seguir sim em frente. Tudo tem um começo e um fim, né? E eu vou te dizer, como se você tivesse feito as pazes com isso. E tá tudo bem. É uma energia de superação muito grande aqui, de maturidade muito grande da parte de vocês. E vocês aqui são pessoas muito, assim, persuasivas, que sabem a hora também de recuar, a hora de falar, mas também quando abre a boca para falar, fala a verdade, né?
Se essa pessoa achou que você iria correr atrás dela, porque, né, que é leão, né, o rei leão, né, achou que você ia correr, se lascou. Hoje essa pessoa aqui, ela consegue entender. Te acha uma pessoa forte e audaciosa aqui. É isso que me diz. Muito forte. Coisa forte isso aqui. E outra, tem mais uma coisa aqui que eu vou dizer. Essa cartinha da torre, da ruptura aqui, que você passou pelos seus traumas, mas eu vou te dizer que pra você se livrou de muitas erosões que hoje você consegue enxergar, que antes tinha barreiras e você não conseguia. Você, na verdade, essa pessoa falou pra você que você não soube compreender, mas na verdade, você que não foi compreendida, né? Você que não foi. Então aqui eu vou te dizer, a negligência dessa pessoa que não se dedicou da forma fielmente que teria que ser, para você não valer mais a pena. Ela precisa melhorar muito as coisas nela, porque o seu coração ficou em ruínas. Mas eu vou te dizer, você se decepcionou. Essa pessoa cometeu um erro, enfiou os pés aqui, meteu os pés pelas... Mas você estava em falsas estruturas. E hoje você está renascendo aqui, ó. Renovando, recuperando. E essa pessoa se julgando pelas ações dela. Na solidão, uma autorreflexão muito grande. E vem novos começos sim pra você. Do que realmente você precisa na sua vida. Então, não seja precipitado nas suas decisões. Entende? E nem ignore tudo que passou. Tá? Você pode colocar uma pedra no passado pra você seguir em frente. E não ficar lutando contra a ferida. Tente pra se curar. Não luta contra. Aceita. É isso que me fala. Porque aqui a luta é vencida. Você venceu. Entende? Venceu. Que me fala isso. De você se recuperar. Então assim, ó, é uma pessoa que tá caída. Caída. E o medo de que um novo amor chegue na sua vida. Para o sofrimento, o medo de te perder mesmo para sempre. Para você que vai falar, Bia, mas eu quero essa pessoa. Quer? Então é o que eu falo. Vê se não é remorso. É aquela coisinha do ego do imperador. Porque remorso, a pessoa não muda de atitude. Tá? Arrependimento, a pessoa vem com mudanças. Então não acredite em palavras, acredite em atitudes, porque elas que fazem a diferença, né? O amor, gente, é um presente que a gente recebe quando dá. Se essa pessoa hoje não está recebendo seu amor, é porque ela não soube te dar o amor na mesma medida, não é? Pode falar aí pra mim. Não é verdade? Então assim, você deu o seu melhor. Então, se você deu o seu melhor, não significa que, Bia, mas aí eu recebi isso e aquilo das pessoas. Não, calma aí. Você deu o seu melhor. Então, o melhor, a tendência é o melhor voltar para você. Então, confia nisso. Que seja essa pessoa restaurada ou que seja um novo amor na sua vida. Porque você merece. Tá bom? Não se desmereça, não se diminua por causa de ninguém. Tá? Pensa nisso. Nada pertence a gente. Nem mesmo o ar que a gente, né, inspira, respira, porque a gente coloca ele pra fora. A gente tem que soltar. Então, assim, o que é nosso é nosso. Tá no nosso destino. A gente não precisa ficar vigiando, tomando conta. Tá bom, meus amores? Então é isso. Você não tem que estar com a Way só por tá. Entende? Porque isso causa tristeza. Tristeza. Eu vou te dizer, foca naquilo que você quer realmente que cresce, como tá ali. Porque tudo que a gente foca cresce.
E o que você esquece, desaparece. Então solta o sofrimento, solta o que passou, deixa pra lá. Foca no que você quer que cresça na sua vida, tá? Muda como você vê e veja como você mudou. E você mudou, porque essa pessoa tá vendo isso. Meus amores, beijos. Fui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.